Essa manhã nós convidamos o nosso Arri, Eduardo, quero conclamar para vir aqui à frente agora, vamos estar orando por ele, para trazer à luz desta paraxá, desta manhã, palavras de Varim. O início do final, olha só, o início do final daquela caminhada, em que os novos entrariam, mas os antigos ficariam como ficaram no deserto. Vamos orar. Pai Celeste, Pai Eterno, aqui está o nosso Arri, teu servo, com a responsabilidade de ser o braço teu nesta hora, em trazermos esta meditação, este Senhor, nesta manhã. Que a tua receita, que a tua graça, que a tua honra, que a tua luz esteja sobre ele, e sobre nós que aqui estamos, e sobre aqueles que nos assistem, para que possamos compreender o teu propósito nesta paraxá, nesta manhã, nas nossas vidas. Choramos que o abençoe, e a todos nós, no nome do Senhor, de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom a todos. E conforme todos, alguns que já me conhecem, sabe que eu sempre peço ao nosso Eterno para que Ele possa preparar o ambiente para cada um de nós. Não é nem preparar o ambiente para a minha pessoa, não. Para cada um de nós, para que possamos entender, ter a visão espiritual aberta. Porque cada Shabat que você guarda, cada momento esse que você está aqui dentro, tá? Que é diferente. A todo respeito, aquele que nos assiste em casa, mas você é o nosso convidado de estar aqui e ser testemunha viva do que o Senhor vai fazer na sua vida. Fez na minha vida e vai fazer na sua vida, basta você crer. A oportunidade está aí. Agora use a sua emuná, porque o Senhor vai te transformar. O que acontece? A gente tem que aceitar essa oportunidade que é o Senhor que está te dando, porque você orou, você pediu e Ele fala. Então todo Shabbat, quando aqui estou, aqui nesse solo sagrado do Senhor, eu sempre peço ao Senhor para que Ele possa preparar todo e qualquer ambiente, todo e qualquer minuto. Eu peço para que o Ruach Kadosh venha preparar. E conforme a serva do Senhor mesmo disse, para que o Ruach Kadosh possa nos usar, possa fazer a transformação, mas a gente tem que permitir isso. Hoje já preparou aqui, faltou emuná para aquele povo, inúmeros, uma quantidade grande, que até Poxê, iremos falar isso agora. Até a Poxê chegou e falou, mas são tantos. Mas sem delongas, o Senhor vai falar com a gente. Amém? Então, vamos lá. Trouxeram a Torá? Trouxeram a sua Bíblia? Então preparem, porque aqueles que me conhecem sabem que a gente já começa abrindo a nossa palavra, porque não é o homem que vai falar, mas sim é o Senhor que vai falar conosco. Então que você seja abençoado, você, meu amigo, meu irmão, que está nos assistindo, seja abençoado também. Então Shabbat Shalom a todos. Chegamos a Paraxá Devarim, A palavra hebraica transliterada Devarim significa palavras. E que palavras, hein? Que palavras! Devarim é o livro final, conforme o Roxo já citou aqui, dos 5 escritos por Moisés. Hoje, esse Shabat, que antecede Tisha B'Av, é chamado Shabat Razon, é o Shabat da visão. Amém, gente? É o que acontece. Então, nessa mesma visão espiritual,
né? Segundo, eu não vou entrar muito nesses detalhes, segundo a tradição rasídica, como é que eu posso dizer? Nesse Shabat é concedido a uma cada judeu, né, uma visão do terceiro tempo sagrado, né? Lógico, você não vai ver assim, não, você não vai ver, mas espiritualmente falando, você vai ter essa oportunidade, né? Porque o que acontece quando você está fazendo a sua oração, quando você se concentra ali na emuná, conforme o Roxo falou, né? O que acontece? Você tem os seus pensamentos, você tem as suas visões, né? Então cada um de nós temos isso dentro de nós, a visão de estar ali na glória com o Senhor, né? É o que acontece, mas espiritualmente ela é concedida a cada um e é concedida a você que está aqui hoje, né? A visão do terceiro tempo, né, sagrado, que será reconstruído com a chegada do Mashiach, do nosso Senhor, né? O Rabino Mateus Andona, ele nos diz que enquanto recordamos a descrição dos tempos, e são muitos tempos, tantos tempos, não estou dizendo, não, material, não, pessoas, até mesmo que cada um de nós somos um templo do Senhor, mas é triste em dizer, nós queremos tocar sobre isso, porque há pessoas que se deixam levar e deixam seu tempo se autodestruir por situações que poderiam ser evitadas se tivesse um cuidado, um zelo. Hoje não iremos falar qual é o zelo que consome, mas eu até mesmo eu indico para que um dia, quando você estiver em casa, né, procure lá nas palavras, procure na Beit Shalom, procure também lá no ancião, né? O que acontece? Falando sobre o zelo que te consome, porque dentro das palavras que são ditas aqui, você vai ser revelado a ti muitas coisas, muitas palavras. Sem mais delongas, vamos continuar, né? Então o que acontece? Conforme eu falei, né, o Rabino Mateus Andona, ele diz que enquanto recordamos a descrição dos tempos, somos chamados a enxergar além das ruínas e a contemplar a esperança da redenção, né? Isso que falamos, né? Só vai entender mesmo as palavras que são ditas na casa do Senhor, aquele que, através de uma visão, de um entendimento pedida, quando você pede, eu não sei se eu estou me fazendo entender, quando você clama ao Senhor e pede, Senhor, abre a minha visão, não é errado não, Senhor, me dá iluminar, não é errado você pedir, mas que você venha pedir, mas peça com fé, não é iluminar, utilize-a, ela não está ali, ela não pode ser morta, ela tem que estar sempre em atividade. Isso, amém. Vamos botar essa palavra para fora, essa voz para fora, né? Para deixar o Senhor nos usar, né? Então, deixa eu ler aqui. Só vai entender mediante a visão e entendimento concedido pelo Ruach HaKodesh. A nossa comunhão com o Eterno tem que ser ininterrupta. Ué, o que é isso? Ininterrupta. Quer dizer algo contínuo, constante, né? Já pensou nisso? Nesse momento, o Mashiach te concede, eu tenho certeza disso. Nesse momento que você está aqui dentro, ele te concede essa oportunidade de se achegar cada vez mais ao Senhor. Eu sempre falo, né? Inclusive até o Lúcio até falou, poxa, às vezes dá até para a gente prever alguma coisa, mas o Senhor ele te dá essa direção, né? Então, para a gente começar, você que trouxe a sua Bíblia, vamos lá. Vamos ler o livro de Devarim, capítulo 1, versículo 1. Hoje nós temos algumas leituras maravilhosas e muito fortes, que eu tenho certeza que você será mais do que abençoado. Então abra a sua Bíblia, abra lá a sua Torá, em Devarim, palavras essas que nos dão vida e vida em abundância. Então, Devarim, capítulo 1, você que trouxe a sua Torá, pode abrir, Devarim, capítulo 1, né?
Eu vou ler aqui. Já abriu? Já encontraram, pessoal? Vamos lá. Estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel, no lado mais distante do rio Iade, no deserto, em Arabá, diante de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Hatserot e Dizahar. De acordo até mesmo com o versículo 2, a nação de Israel estava em uma jornada de 11 dias de Horeb, pelo caminho do monte seria até Cades Barneia. Isso significa muito, pessoal. Por quê? Porque o que acontece? O povo de Israel é um povo guerreiro, é um povo desbravador. Se ele é, então você é também, que você é um escolhido. Vamos ler o versículo 12 aqui. São 11 dias de jornada de Horeb a Cades Barneia, através do caminho do monte Seir. Eu costumo dizer que é sempre bom, falou aqui, é sempre bom você conferir na palavra do Senhor. E isso a gente vai fazer muito hoje. Alguns até chegam e falam, mas Eduardo, o senhor abre muito a palavra do Senhor. Mas será que você em casa, você abre muito a palavra do Senhor? Será? Porque nós temos a fazer. Misericórdia. Dia de semana, às vezes, até mesmo para falar com Luz, eu estou aqui na empresa. Luz querendo falar comigo. Luz, perdão. Aí depois chega de novo. Luz, perdão. Eu já não sei nem quantos mais perdão que fez. Por quê? Porque você está ali atarefado para você abrir a palavra do Senhor. Muitas das vezes você não tem aquele tempinho. E quando você tem um tempo, você tem que se agarrar, mas se agarrar, sabe, daquele modo que, como você estivesse sedento. Guarde isso. Mais para frente vamos falar. Sedento da palavra do Senhor, ela que te restaura, gente. Aleluia. Pode até me arrepiar. Vamos em frente, vamos lá. Israel, sim, povo escravador, guerreiro, uma vez, olhando para o Senhor. Por quê? Olhando para o Senhor, a vitória, a força. Agora, se voltar, deixando o Senhor longe, esquecendo do Senhor, não guardando, se escondendo do Senhor, ninguém se esconde, mas o que acontece? Se escondendo da palavra que já está escrita, aí tudo vai água abaixo. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com os senhores? Porque comigo já aconteceu. Ué, mas como? Eu vou lhe dizer. Nós vamos entender isso aqui. Aqui. Quando Israel saiu do Egito, aliás, vamos ler lá do versículo 3 ao 11, aí de Devarim 1, versículo 3 ao 11. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Se você se encontra em casa, pode abrir Devarim 1, tá? Nós estamos agora, vamos começar a ler o versículo 3. No primeiro dia do 11º mês do 40º ano, Moshe falou ao povo de Israel, repassando tudo o que Adonai ordenou que lhes falasse. Isso ocorreu após a vitória sobre Sihon, rei do Amorim, que vivia em Hesbom, e Og, rei de Bashan, que vivia em Artarot, em Edrei. Ali do Iade, na terra de Moab, Moshe assumiu a responsabilidade de expor esta Torá e disse: Adonai falou-nos em Horeb. Ele disse: há muito tempo vocês têm vivido junto a esta montanha. Voltem, movam-se e avancem para a região montanhosa do Emori e para todos os lugares próximos dali, no Arabá, a região montanhosa, Shfelar, Negev e a beira do mar, a terra do Quetená, Ani, e o Lebanon até o grande rio, o rio Eufrates. Tenho posto a terra diante de vocês. Grave isso aí, tá? Escreve isso aí. Tenho posto a terra diante de vocês. Entre nela e tomem posse da terra que Adonai jurou
dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó e a seus descendentes depois deles. Nesse tempo, eu disse a vocês: vocês são uma carga muito pesada para eu carregar sozinho. Moshe falando. Olha que para ele chegar a esse ponto, né? Eram inúmeros. A nação cresceu tanto que eram inúmeros israelitas. Vamos continuar aqui, depois a gente vai entender melhor isso, né? Adonai, versículo 10: o Deus de vocês multiplicou-os de tal maneira que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que Adonai, o Deus de seus antepassados, aumente seu número quantas vezes, pessoal? 1000 vezes. E os abençoe como prometeu a vocês. Amém, pessoal? Quantas vezes ele falou que ele ia aumentar aquele povo? 1000 vezes. 1000 vezes. Então vamos ver. Vamos ver mais para frente aí, né? Vamos entender aqui. Quando Israel saiu do Egito, eram cerca de 600 mil, né, homens, além de mulheres e crianças. Tem que entender isso. Quando eles saíram do Egito, eles eram cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, né? Isso a gente vai ver, a gente vê isso. E além dos animais também. Né? E além dos animais também. Imagina. E além dos animais também. Eram tantos? Eram tantos. Agora você imagina, né? Isso a gente pode ver, mas a gente não vai abrir agora, porque devido ao nosso tempo, no censo recente, se você voltar atrás, a gente até leu, tá? As paraxás, etc., paraxás passadas, no censo recente, lá em Bemidbar, em Números 26, se você quiser marcar aí e anotar, para depois ler em casa, pode anotar, fique à vontade, tá? Bemidbar, ou Números, livro de Números 26, você vai ver lá, tá? Que ainda era um pouco mais de 600 mil homens, né? 600 mil, 732 mil, né? Mais ou menos, vamos dizer assim, por aí, né? Bem lógico, temos que contabilizar as crianças e animais, né? E naquele momento, tá? Lógico, a gente vê, portanto, né, que não aumentou muito, desde que eles saíram lá do Egito, não aumentou muito o número, não. Não aumentou o número. Por quê? Vemos, portanto, que eles não aumentaram o número durante os 40 anos em que viajaram pelo deserto. Sabemos que a razão para seus números não aumentarem foi por conta de quê, pessoal? Por conta das pragas. Por conta de quê, pessoal? Eles foram atingidos por pragas, não foram atingidos por pragas? Pragas, as rebeliões. Teve rebeliões? Será que teve rebelião? Murmuração teve? Teve murmuração? E o que acontecia? Já teve até uma novela aí falando aí, né, etc, para a gente ter uma noção. Foi até boa, maravilhosa. Mas tudo isso durante toda essa jornada. Olha o trabalho. E olha o trabalho que Moshe também teve ali. Porque o que acontece? Os homens, enfim, saíram, os guerreiros saíram para batalhas. Não, peraí, eles eram supermens. Ninguém morria. Não, meu querido. Havia mortes também, havia perdas, baixas, né? Como é falado na vila militar. No linguajar. No linguajar militar, muito obrigado, Deus. No linguajar militar, né? Havia baixas, né? Olha o que acontece. Deixa eu até ver aqui. Que eu não possa deixar de falar nada, né? Mas Moisés os abençoou lá. A gente leu. Pois não abençoou o povo dele lá no versículo 11. Vamos fazer uma pequena conta aqui, pessoal. Vamos fazer uma pequena conta aqui. Digamos que tudo foi bem. Digamos, meu irmão, digamos que tudo foi bem. Se assumirmos que o número total de israelitas, incluindo homens, né, crianças, os animais também, né, chegou a um pouco mais
um pouco mais de 3 bilhões, porque se você colocar 600 daqui, mais 600 ali, mais, vamos dizer, de crianças de 1.800, aí o que acontece? Você vai chegar ao número de 3 bilhões. Vezes 100, quanto é que dá? 3 bilhões. Vamos dizer, 3 bilhões de israelitas no nosso dia hoje. Imagina isso. 3 bilhões. Né? O que acontece? Se você parar por uma nação, por o total, quanto nós temos hoje em dia? 6,5 bilhões de pessoas, não sei, né, no último censo, não acompanhei. Só de israelitas seriam quantos? 3 bilhões? Seria a metade da população? Outro maravilhoso? Sim, mas não é bem assim. Mas não é por aí. Não é por aí. Seria por aí se todos se voltassem, tivessem se voltado para o Senhor. Se o pecado tivesse sido deixado para trás, a idolatria, as murmurações, aquela briga entre irmãos, eles eram irmãos ou não? Eles eram parentes ou não? Então para quê? Para que haver tanta essa violência? Para que haver tanto sofrimento? Se o Senhor já estava ali, se o Senhor já tinha prometido a terra, se o Senhor já tinha dito que era para você entrar, mas por que deixamos isso nos levar? Por que o homem deixou se levar? Nós vamos ver aqui, você vai ler na sua palavra, você vai ler na sua Bíblia, e vamos entender porque o Senhor nos concede isso. Né? No entanto, embora a bênção ou profecia de Moisés em Deuteronômio 1 tenha sido cumprido no nosso tempo, né? Hoje em dia, mas os judeus hoje em dia são inúmeros, sim, amém, mas mesmo assim ainda não fizeram malhar para o Senhor. Eu não sei se hoje tem, mas existe até, eu não sei se é uma ONG ou se é uma empresa que ajuda, né, a fazer, aqueles que querem fazer, aí você sempre vê o testemunho de umas pessoas, de famílias, indo, voltando a Israel. Né? Mas enfim, isso tudo está se cumprindo no nosso tempo, e tem que se cumprir em sua vida. Se você está aqui hoje é porque você foi escolhido, né? E lá em Isaías, de acordo com a profecia em Isaías, capítulo 10, do versículo 20 a 22, né? Que apenas um remanescente eventualmente será salvo. Poucos serão salvos. Poucos serão salvos. Eu já ouvi essa palavra muitos anos atrás, na década quando me levaram à casa do Senhor. Você tem que se consertar, você tem que ter um encontro com o Senhor, você tem que olhar para o Senhor Yeshua. Mas muitas das vezes eu me deixava levar, eu colocava a minha atenção no futebol, aquela esperança de que, devido a um pequeno conhecimento que me deixou para trás, iria me colocar nos campos para poder chutar aquela bolinha, a começar no clube do Vasco da Gama, lá em São Januário. O Senhor, nessa barriga, eu estou falando de anos atrás, imbuído com uma promessa de homens, mas a promessa do Senhor não falha, promessa de homens. Você vai ser um bom jogador. E eu sonhava. Aconteceu. Confiei no homem. Aconteceu. Coloquei porventura o Senhor, o Eterno, na frente? Não coloquei. E por isso me afoguei em angústias. Me afoguei em quê? Em tristezas. Quantos são os planos? Né? Os planos do homem.
Será que é a vontade do Senhor? Isso tudo tem que ser visto, meus irmãos. Porque só o Senhor para nos dar a verdade equilibrada, para nos dar a direção. Só o Senhor para honrar a nossa causa. Abra a sua Bíblia lá, abre a palavra do Senhor lá em Isaías 10, 20 a 22. Vamos ler rapidamente para entender melhor. Abre lá em Yeshayahu, capítulo 10. Peço até perdão pelo hebraico, né? Mas eu estou aprendendo também. Sou um pequeno aprendiz. Então vamos lá, versículo 20 a 22. Eu vou ler. Isaías, capítulo 10, versículo 20 a 22. Naquele dia, o remanescente de Israel, aqueles da casa de Jacó que escaparam, não mais confiará no homem que os feriu, mas confiará em Adonai, o Santo de Israel. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, ao Deus poderoso. Pois, embora seu povo, Israel, seja como a areia do mar, apenas o remanescente dele retornará. Destruição está decretada, inundação com justiça. Isso não sou eu que estou falando, não. Está aqui. Está aqui. Não quero ler agora. Anota. Porque você vai entender. É bom que você entenda. Porque mais à frente haverá muita luta. Além do que essa que estamos passando. Então a gente tem que aprender muito. Por isso que eu sempre comento, aquele que tem os meus mandamentos, que os guarda, este é o que me ama. Ele te dá oportunidades diversas para você poder estar com ele, obedecer a ele e seguir em frente. Né? Moisés, ele amava aquele povo, tanto que ele parou naquela jornada, ele poderia seguir, mas ele sabia que ele não entraria na terra prometida. Então, antes disso, Moshe fez o quê? Parou para falar devarim, palavras com aquele povo. E que palavras? 36 dias antes de sua morte. 36 dias ali, pregando a palavra, falando, admoestando, ensinando. Roxo, já adiantou alguma coisa? Aquele povo que tinha visto a olho nu maravilhas do monte, maravilhas acontecer nas batalhas. Eu não sei se eu estou falando muito alto, mas um povo que viu maravilhas acontecer e mesmo assim se deixou levar, e mesmo assim se deixava levar. Será que se a visão deles estivesse no Senhor, aquilo tudo teria acontecido? Mesmo assim, Moshe, ele parou e abençoou, porque você pode ver que ele amava aquele povo e sabia que não ia entrar. Agora você para e pensa, vamos somente falar dos 600.000 homens. Moshe parou para falar com eles. Você ainda não percebeu nada, não? Ali aconteceu um milagre. Porque Moshe falou. Ué, mas como é que pode 600.000 ouvir a palavra? 600.000 ouvir de longe. Porque 600.000 você não coloca dentro do Maracanã, do estado do Maracanã, você não pode colocar. Será que alguém lá no centro do campo começar a falar, será que todo o contingente de pessoas ouviria? Não. Esse foi o milagre do Senhor ali. Se você não percebeu, perceba. Há coisas que nós temos que sugar. Detalhes que fazem diferença para mim, para você, todos nós. Então ali já houve o primeiro milagre. Né?
Ele não precisava gritar, porque todos ouviram de maneira devido a esse milagre, né? Eu estava até buscando outra palavra, mas amém. Vamos seguir, né? Porque aquele que ouve, aquele que obedece, o Senhor honra, né? Mas existe mais evidência? Sim. Abra sua Bíblia lá em Romanos 11, versículo 5 diz, Romanos 11, versículo 5, Romanos 11, versículo 5, abra sua Bíblia, por favor. Podemos ler? Romanos 5 diz assim: e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração pelo Ruach HaKodesh que nos foi outorgado. Pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato o Messias morreu a favor dos ímpios. Acabei de ler o versículo 6, vou ler o 7. É raríssimo alguém entregar a vida em prol de uma pessoa justa, ainda que seja possível que por uma pessoa ou alguém tenha coragem de morrer. Deus, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o Messias ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. O Senhor, Ele te honra, Ele te dá oportunidades. Agora, só vai seguir adiante quem se apegar com Ele, né? Se a gente segue para o alvo, que é o Senhor Yeshua, né, nos separando das coisas, né, que nos distanciam do Senhor, se você se guarda para Ele, se você tem essa certeza dentro do seu coração que você está servindo ao Senhor de todo o coração, que você sabe se você está dando ao Senhor o seu de dentro do teu coração, se você está se dando ao Senhor. Quando eu falo se dando ao Senhor, é porque nós buscamos a Ele, nós temos que dar a nossa atenção a Ele. Mas, Senhor, por que o Senhor está falando tanto, está tocando tanto nesse ponto? Porque mais à frente você vai ver. Porque sem essa dedicação ao Senhor, sem estar apegado ao Senhor, há sofrimento, não há paz, há sofrimento. E que sofrimento! Talvez você já tenha passado até por isso, eu não sei, mas mais para frente nós iremos falar. Amém. Por quê? O mundo viu o que aconteceu lá em Israel, aquele ataque a diversas pessoas. Alguns, não sei, eu não estava lá presente, estavam em festas. Será que aquelas festas estavam agradando ao Senhor? Não vou tocar muito nisso. Vou deixar para que os senhores tirem suas conclusões. Será que estava eu ali a agradar ao Senhor? Será que estava eu ali a buscar? Mas crianças, jovens, adultos sofreram? Sim. Houve erros, houve baixas. Na luta, na guerra, sempre há baixas, mas há vitórias também. Ué, mas era o povo do Senhor, sim. Será que, inclusive até o Lúcio me mandou um estudo essa semana, né? Mas é em inglês, mas eu aconselho todos a tentar, né? Não sei, nos aplicativos. Eu estou na luta também para poder assistir o todo, porque hoje me pediu, então eu vou colocar essa atenção. Mas primeiro, vamos colocar atenção no nosso estudo hoje. Será que estavam a agradar ao Senhor? Há consequências. Há consequências. Né? O inimigo veio, ninguém vigiou. Então houve o quê? Sofrimento, consequências. Que ainda está
ainda está se levando, né? Misericórdia. Né? Todas as vezes quando a gente se deixa levar, deixa de vigiar, a gente tropeça. E tropeça feio, foi aquilo que a gente falou antes. Ainda com a sua Bíblia aberta em Romanos, abre aí no capítulo 9, versículo 22 a 27, iremos ler. Do 22 a 27. Vamos ler lá. Do 22 a 27, por gentileza. Abre aí a sua Bíblia. Capítulo 9, do 22 a 27. Eu vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo. Capítulo 9, versículo 22. E se Deus, ainda que estivesse desejoso de demonstrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a destruição. Quer dizer, se Ele o fez para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos objetos de sua misericórdia, aos quais preparou de antemão para a glória, isto é a nós, a quem Ele chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios, como Ele diz em Rocheia: a quem não era meu povo, chamarei meu povo, a quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Contudo, Yeshayahu, Isaías, né? Com referência a Israel, clama: ainda que o número do meu povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos da areia do mar, apenas do remanescente será salvo. Porque Adonai cumprirá a sua palavra na terra com certeza e sem demora. Haverá sofrimento, haverá perseguição, haverá. Não pense você que, não, peraí, eu estou salvo pela graça, tudo certo, tudo bem, não vou precisar mais de lutar, não vou mais precisar mais de orar, não preciso jejuar, não preciso se achegar mais ao Eterno. Não. Eu dizia esses dias a pastora Rocha, se eu soubesse da existência dessa casa da congregação Beit Rei Shalom, se eu soubesse antes, misericórdia, eu teria evitado, vou te dizer mais, multidões de pecado. Eu teria evitado multidões de pecado. Mas como? Pecado? Sim, nós somos pecadores. Mas por que pecados? Porque você vai batalhando, você vai indo por aquele caminho do Senhor. Mas e quem vem contra você? Você acha que eles vêm com um tapinha na cara? Assim, meu querido? Eles vêm com muita munição na mão. Eles vêm com armas que nem você sabe, está preparado. Não? Tem como ficar preparado? Persiste no Senhor. Dói, mas muitas das vezes são armas que você não vê, mas estão ali. O jovem me perguntou, eu não sou muito, não acredito muito nessa parte de que exista demônios, forças espirituais do mal. Eu falei para ele, pode crer. E nos nossos dias, como ele era jovem, eu falei, nos nossos dias, estão cada vez mais se infiltrando dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Hoje em dia você não ouve falar sobre família, não vamos entrar nesse detalhe. Vamos seguir, porque senão daqui a pouco você também já vai começar também. O Senhor já está passando do horário. Não vamos não. O Senhor é conosco, não posso me perder aqui. Então, nós lemos até o versículo 28. 27, 28. Amém. Né? O Senhor, conforme eu falei, o Senhor é misericordioso. Sim, todas as 12 tribos de Israel foram grandemente abençoadas. Isso você vai ver hoje, isso você vai entender.
foram abençoadas pelo Eterno ao longo do tempo, né? Porque os israelitas, né, que vivem principalmente, tá? Principalmente os israelitas que vivem no mundo ocidental, tiveram um padrão de vida acima da média, tá? Existe judeus acima da média, tá? Que bom seria, não vou entrar nesse pedaço, porque senão o pessoal vai falar, o senhor já está catando pedra, não vou não, né? Mas infelizmente isso é ao meu ver, ó, aqui, ó, tá escutando aqui, ó? Ao meu ver, parece até que quando você tem alguma condição diversas, eu não estou só falando do lado financeiro, como muitas das vezes a gente fala, a pessoa só pensa, não, tem uma condição diversa, a pessoa às vezes se esquece do Senhor, dá um reset, esquece de um, esquece de outro. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu conheço, mas o que fazer? A vida de cada um. Agora, o seu dever, como irmão dele, irmão dela, irmão deles, é falar da palavra, do Senhor, é pregar a verdade. Já falei aqui, é muito fácil você ter Yeshua aqui no peito, tá? Agora, difícil é você ter peito para dizer que tem o Senhor isso. Muitos lugares, se você disser que você tem a ascendência judaica, você é mal visto. E você vai ficar nesse lugar? Você quer ter comunhão nesse lugar? Não, porque você sabe que, desculpa o palavreado, as picuinhas, as pequenas coisas, né? As amizades vão te puxar para baixo. Não pense você que você vai conseguir alguma coisa boa desse mundo, não, meu querido. Não vai, não. Se você está aqui hoje, se você nos assiste hoje, você está tendo uma oportunidade que muitos que estão chorando lá fora não têm, que muitos que estão em países não têm. Quando eu estava lá em Uganda, lá no meio lá da floresta, se você quiser pesquisar, pesquisa aí, o nome da cidade era Mbarara, coloca o nome na frente, porque Mbarara, é isso mesmo. A gente tinha que lavar a mão, porque lá é a cidade onde tinha, estou falando, 1997. Ih, ainda tinha cabelo? Não. Enfim, o que acontece? É uma cidadezinha, vou me alongar muito não. Era uma cidadezinha, não tinha televisão. Nós estávamos a pregar, eu e mais um rapaz da cidade, do país, para poder falar o dialeto, né? De Uganda, que se fala Luganda, é o dialeto deles. Eu não tinha geladeira, eu não tinha fogão, nosso fogão era querosene, mas eu nunca fiquei com fome. Nunca fiquei com fome. Parece que todas, eu acho que eu já falei isso aqui, parece que todas as garrafas de Coca-Cola, aquelas pequenininhas, lembra aquelas pequenininhas? Parece que recolheram de todos, parece que recolheram de todo mundo aquelas garrafinhas pequenininhas e jogaram tudo lá dentro daquele país. Porque se você quisesse beber um refrigerante, com licença, se você quisesse beber um refrigerante, você tinha que tomar diversas garrafinhas. Imagine fazer uma festa. Quantas caixas de refrigerante você vai precisar para fazer a sua festa? Porque só existia só pequenininha. Não existia, vou falar um nome aqui que muitos da minha época vai lembrar. Não existia Big Coke. Ainda não tinha chegado lá. Lembra? Big Coke? Sabe nada? Ô, seu Eduardo, o senhor já está puxando muito lá de baixo. Isso significa que tamanha é a sua responsabilidade. Porque se o Senhor te deixou chegar até aqui hoje, foi porque Ele está te dando forças. A cada dia
Ele faz voltar a ti, a tua alma. Agora, por favor, não seja louco a ponto de deixá-lo para trás. Coloque sua atenção no Senhor. Vamos para frente, porque a palavra do Senhor, ela é viva e está queimando. Eu sei que está queimando, porque vai estar queimando seu coração, porque Ele está te renovando. Essa é a nossa oração, é te ver curado, é te ver abençoado, é te ver aqui conosco, para, com plenos pulmões, confessar o nome do Senhor Altíssimo, o nosso eterno Senhor Yeshua. Ele que vai fazer a diferença na sua vida, não sou eu não, tá? Não somos nós aqui, não. Mas ser um tal menino, ser um discípulo do Senhor, requer responsabilidade e preparo. Amém. Né? Então vamos em frente. Não se esquece. Cadê a humildade dentro do coração? Depois que consegue uma bênção. Abre lá a sua Bíblia, por favor. Lá em Ezequiel, versículo 9. Ezequiel. Abre lá em Ezequiel, por favor. Na metade da Bíblia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir. Ezequiel 9, versículo 9 e 10. Vamos lá. Abre lá, por favor. Ezequiel. Eu dou tempo para você, porque eu também estou abrindo aqui. Ezequiel 9, 9 e 10. Já abri? Ezequiel 9, 9 e 10. Eu já abri aqui a minha. Vou ler para ti. Então, ele me disse: a maldade da casa de Israel e da casa de Judá é enorme. Muitas das vezes a gente vê, poxa, brincadeira. A gente vê, né? A pessoa sendo abençoada, mas não quer nada com o Senhor. Deixa estar. Ore por ela. Demonstre seu amor por essa pessoa. Você já vai estar ajudando. Porque o Senhor tem essa pessoa nas mãos dele. A terra está cheia de sangue e a cidade está cheia de injustiça. Pois eles dizem: Adonai abandonou a terra. Adonai não está vendo. No entanto, pelo que me toca, meus olhos não terão compaixão e eu não terei nenhuma pena, mas trarei as consequências de seus caminhos sobre a cabeça deles, né? Gente, se eu largo tudo, abandono, volto a dizer, tá? Abandono a luta, me deixo levar pelas circunstâncias que me vêm, né? Para me colocar para baixo, desânimo, as más ideias, eu vou morrer espiritualmente, com certeza, porque, infelizmente, o mundo jaz do maligno, e isso é verdade, as forças espirituais do mal existem, e estão aí para colocar você que é de Hashem, para baixo, porque aqueles que já estão com ele, com o inimigo, o mal não está preocupado, mas está preocupado com você. Por isso que a perseguição, muitas das vezes você está ajudando seu irmão que precisa, aí vem e acontece uma coisa, né? Pelo caminho, tropeça. Aí é que está. Aí é que tem que ter o quê? A minha vigilância. Ou eu não devo só, não, peraí, eu só vou só orar. Hã? Será? Eu só vou só orar ali? Não. A vigilância vai junto. E na hora que você tem que colocar isso em prática, você tem que colocar isso em prática. Aquele povo que estava ali ouvindo de Moshe, entendendo, não é que Moshe teve que falar tudo de novo, teve que pregar tudo de novo, não. Ele sabia que ele ia morrer, mas naqueles 36 dias que antecedeu ali a morte dele, os 36 dias, ele não deixou em vão, ele não deixou vazio. Ele pregou Devarim, palavras. E por isso que eu falei aqui no começo. E que palavras?
O Senhor, ele usou os seus servos, usou Isaías, Jeremias, Ezequiel, para advertir, né, a todos, todas as casas, todas as tribos, né, de Israel, Judá. Ele usou eles para admoestar ali, ó, sobre uma punição vindoura, né? O Eterno fez com que esses profetas realizassem tarefas incomuns. As pessoas foram ali testemunhas de acontecimentos diversos. Eu não vou entrar agora nesse detalhe, né? Até mesmo porque é falado aqui todo o Shabat as maravilhas do Senhor. Então, que prestemos, quando eu faço assim para você, tem 3 voltados para mim. Amém, gente? Tem 3 aqui, ó, 3 ou 4 ou 5, não sei. Enfim, tem 3 aqui, ó, voltados para mim. Então, que eu preste mais atenção na palavra do Senhor, porque independente de quem esteja aqui, está pregando pelo Senhor. Não é pelo Senhor marchamos? Não vamos cantar ainda não. Mas não é pelo Senhor marchamos? Marchamos, né? Somos o exército do Senhor. Então vamos lá. A gente lê sobre as profecias do Eterno, né, que através de Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles foram usados para nos ensinar o que acontecerá no futuro próximo. Né? Lá em Ezequiel, Ezequiel capítulo 5, 1 a 2, vamos ler lá. Ezequiel capítulo 5, 1 a 2. Só algumas páginas, por favor. Só volta algumas páginas. Ezequiel 1 a 2. 5, de 1 a 2. 5, versículo 1 a 2. Vamos ler aqui. Agora você, ser humano, tome uma espada bem afiada e use-a como uma lâmina para fazer sua barba e cortar seu cabelo. Então pese o cabelo em uma balança e divida-o em partes. 1/3 dele você deverá queimar na cidade, quando os dias do cerco terminarem. Tome outra 1/3 parte e pique com sua espada ao redor de toda a cidade. Espalhe a outra 1/3 parte ao vento, e eu os perseguirei com a minha espada desenvainhada. Isso aí, gente, é um retrato. Um retrato do que acontecerá aos descendentes das tribos de Israel. É um retrato? Peraí, vamos ver? Vamos entender? Vamos! Né? Vamos entender então, vamos ler sobre a interpretação da profecia das 1/3 partes, lá no versículo 12, aí mesmo, nesse mesmo capítulo, versículo 12 e 13, vamos lá. Versículo 12 e 13, abre aí. Ezequiel 5, versículo 12 e 13, vamos entender. 1/3 de vocês morrerá com praga ou será consumido pela fome dentro de Jerusalém. 1/3 cairá pela espada por todos os lados de Jerusalém, e 1/3 dispersarei por todos os ventos, e perseguirei com a espada. Dessa maneira, minha ira se satisfará, minha fúria contra ele se esgotará, e eu ficarei satisfeito. Então, quando minha fúria contra eles houver acabado, saberão que eu, Adonai, tenho falado por meu zelo. O Senhor, Ele cuida, mas ai daqueles que o abandonam. Por isso que eu falei para você, mas ele está errando, ore por ele. Se ele não aceita as tuas palavras, usa de ignorância, né? Não quer ouvir o que você tem para dizer, use a sua fé, ore por ele. Eu não sei, pode ser até um parente seu que você ama, você pai, você mãe. Sim, é duro. Eu sei que existem pessoas, até mesmo aqui dentro da nossa congregação, que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, que muitas das vezes passa poucas e boas, né? Infelizmente, momentos pesados. Mas o que acontece? O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Né? Vai ver, não haverá escape, né, para aqueles que venham se rebelar contra Elohim, gente. Não, isso é a Torá. Aqueles que se rebelam, se deixam levar,
não haverá nenhum lugar, nenhum refúgio. E pense em você. A gente viu isso quando teve ali aquela, não é cólera não, que teve a doença, né? Que teve aquela peste, né? A Covid. Muitos tinham dinheiro, porém também se foram. Sim ou não? Sim. Sim. Eu soube. Muitos quiseram até abafar, mas se foram. Então o que acontece? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? No mesmo capítulo 6, aí de Ezequiel, mesmo livro, vamos lá, gente. Mesmo livro. Deixa eu só abrir aqui. Versículo 8 a 10. Todavia deixarei um remanescente, alguns que escaparão da espada entre as nações, quando vocês estiverem sido dispersos em meio aos países. Aqueles de vocês que escaparem se lembrarão de mim entre as nações onde tiveram sido exilados. Ali se lembrarão de quão quebrantado fiquei por causa do seu coração infiel, por me terem abandonado, e por causa de seus olhos que se desviaram, indo atrás de seus ídolos. Eles odiarão a si mesmo por todo o mal que cometeram em suas práticas odiosas. Assim, eles saberão que eu sou Adonai, e que não foi por acaso que eu disse que traria esta calamidade sobre eles. Não é de hoje que a gente sabe que haverá justiça. Não é de hoje, não. Os homens do Senhor, os homens de Hashem, os homens de Deus estão pregando. As mulheres de Deus estão pregando. E não é em vão, não. É em vão para aquele que não quer escutar. Mil perdões pelos meus gestos. Mas o que acontece? A gente não pode se deixar levar. Não levar em conta. Não. De jeito nenhum. Confirma isso para mim. Vamos confirmar. Abra sua Bíblia lá em Romanos 9, 27 e 28. Eu ainda não falei a palavrinha mágica, mas já estou falando. Abre lá, vamos lá, gente. Vamos lá. Palavra-chave. A palavra-chave. Amém, hoje. Amém. Em Romanos 9, versículo 27 e 28. Romanos 9, versículo 27 e 28 diz assim. Já acharam, gente? Sim. A gente já até leu. Mas para relembrar, vamos lá, contudo, Yeshayahu, Isaías, com referência a Israel, clama: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número de grãos de areia do mar, apenas o remanescente será salvo, porque Adonai cumprirá sua palavra na terra com certeza e sem demora. Aquele que busca, aquele que está junto a ele, a gente já comentou, poucos serão salvos. Ele já vem dizendo isso, não sou eu que estou falando contigo, não sou eu que estou tocando. Em outras igrejas, em outros tempos, eu também ouvi dizer isso, mas eu não dava atenção. Deixei de buscar ao Senhor, deixei de remir o tempo, e houve sofrimento. Meus irmãos, eu cheguei e falei mesmo, fui sincero. Hoje, se eu soubesse da casa do Senhor aqui, eu teria evitado muita coisa eu teria evitado, principalmente dentro da minha casa. Mas o Senhor confessa? Estou confessando diante das câmeras. Poderia ter evitado multidões de pecados. Poderia ter sido melhor. Mas o Senhor, Ele está aqui para que você venha levantar a sua cabeça. Né? Se anima, meu querido. Se anima, meu irmão. Vamos em frente. Vamos testemunhar. Aleluia. Lá em Isaías 6,13. Abra, por favor, a sua Bíblia. Isaías 6,13. Poxa, Eduardo, o senhor só está falando em destruição, em olhar para trás, porque aconteceu. Aquele povo não precisava. Gente, mais à frente eu vou te dizer uma coisa que o Rabino estava falando essa semana. Não é coisa nova não, gente. Meus irmãos,
não é coisa nova não. Eu lhe falei sobre Isaías 6,13. Isaías 6, né? 13. 6,13. Vamos lá. Isaías 6,13. 6,13. Se restar mesmo um décimo do povo, né, ele será devorado novamente. Mas, como o pistache ou o carvalho, dos quais o tronco permanece vivo, depois da queda dos galhos, a semente santa será seu tronco. Sim. Sou eu que estou falando? Não sou eu que estou falando. É agora. Então prestemos atenção. Mas eu ainda não entendi. Vamos entender. Vamos entender. A razão que eu comento, né? Pela qual o Eterno ele permite, muitas das vezes, que seus descendentes, né, modernos de Israel sejam punidos, né? A razão disso, a gente vai ver aí na palavra, em Ezequiel 5,6. Ezequiel 5,6, abra lá novamente. Seu Eduardo, o senhor vai e volta. O senhor vai e volta. Mas se você anotar, você vai ver que você vai ter um rico estudo para você. Talvez não dê para a gente ler tudo agora devido ao horário, mas anotem. Mas isso não é chato para anotar, sou porque eu quero te ver bem, quero te ver forte, cheio da presença de Hashem, do Senhor, do Arcodes. 5,6. Deixa eu abrir aqui, 5,6. Entretanto, é isso mesmo, 5,6. Entretanto, ela se rebelou contra meus mandamentos e cometeu maldades piores do que as outras nações, contra as minhas leis, piores do que os países em volta dela, porque ela rejeitou meus mandamentos e não viveu de acordo com minhas leis. Não viveu de acordo com as minhas leis. O Senhor ele te dá a vida. Então, porque você simplesmente não a tem, não a retém para contigo. O porquê essa coisa, desculpa, essa ignorância, esse rejeito para com a verdade que te liberta. O porquê os descendentes modernos de todas as tribos antigas de Israel se recusaram a obedecer ao Eterno e à sua Torá, e como resultado serão severamente punidos. Esta punição conhecida como a grande tribulação. Eu já vinham falando comigo muito tempo atrás. Vai haver? Vai passar? Vai acontecer? Tem muita gente que já está nessa tribulação, querido. Mas isso que a gente está passando ainda não é nada, ainda não. Aquele tapinha aqui ainda não é nada, ainda não. Ué, mas isso... O próprio Senhor Yeshua, ele comentou sobre isso. Lá em Mateus. Abra sua Bíblia. Em Mateus 24, 21, vamos ler rapidamente. Vamos, para a gente não perder nada. Vamos lá. Mateus 24, 21. Mateus 24, 21 diz assim: porque haverá dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais acontecerá algo parecido com isso. Parecido com isso. Vai haver perseguição. Vai haver perseguição, vai haver guerras. Ah, não, peraí. Eu estou na graça. Nada acontecerá. Nada virá sobre mim, contra mim. Não, meu querido. Você é santo, você é separado, então pode se preparar muito mais, porque o Senhor ele virá. E virá tempos muito pesados, né? Mas ele é misericordioso, sim.
Sim, exatamente. Lá em Jeremias 37. Jeremias 37. Abre a sua Bíblia, você que quer. Jeremias 37. Vamos para a gente poder terminar. Diz assim, versículo 7: que terrível será aquele dia, jamais haverá outro como ele, um tempo de tribulação para Jacó, mas depois disso, ele será salvo. Aleluia. Oh, meu Pai. Ele é misericordioso, gente. O Senhor, ele é misericordioso, ele dá oportunidade a todos que nele creem, que nele confia. Volte lá em Mateus. Volte lá em Mateus. Volte lá. Por gentileza. Eu peço até perdão por muitas das vezes eu tentando ser rápido, né? Porque, até mesmo porque alguns de nós aqui, e você que nos assiste em casa, né? Você tem os seus afazeres, nós sabemos disso. Mas as palavras são ouro, são joias, são pérolas. São pérolas. E o Senhor, Ele quer te mostrar isso, gente. Ele quer que você saiba. Lá em Mateus 25, né? Mateus 25, do 14 ao 29, diz assim, olha só. É isso aí. 14 a 29. Ele dá oportunidade para todos. Entretanto, que tinha perdão. 25, 14. Porque ele também será como um homem que deixa sua casa por um pouco tempo e confia suas posses aos céus. A um deu 5 talentos, o equivalente ao salário de 100 anos. Ao outro 2 e ao outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Eu lembro muito bem o dia que o pastor, o homem de Deus, falou sobre essa passagem. Mas a gente, muitas das vezes, quando a gente ouve pela primeira vez, você não dá muita importância. Mas depois você dá. E então partiu. O que havia recebido 5 talentos, imediatamente saiu, investiu-os e obteve outros 5. Também o que recebera 2 talentos ganhou mais de 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Ele escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de um longo tempo, o Senhor dos escravos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos se aproximou, trazendo os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu obtive outros 5. Seu Senhor lhe disse: excelente, você é um servo bom e confiável, foi fiel em relação a uma quantia pequena, portanto, porei sobre os seus cuidados uma grande quantia. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 22. Também o que recebeu 2 talentos se aproximou e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. Seu Senhor lhe disse: excelente, você é um servo bom e confiável, foi fiel em relação a uma quantia pequena, portanto, porei sobre seus cuidados uma grande quantidade. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento se aproximou e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Tive medo. Saí e fui esconder seu talento no chão. Veja, tome o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo perverso. Agora vem essa outra palavrinha aqui, que é pesada. Mas a gente vê. Versículo 26. Servo perverso e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então deveria ter deixado meu dinheiro com os banqueiros, para que quando voltasse, pelo menos o recebesse de volta com juros. Tirem dele o talento e dê-o aos que têm 10. Pois quem possui algo, mais lhe será dado, e terá mais do que o suficiente. Mas quem não tem nada, até o que ele tem, lhe será tirado, e lance nas trevas esse servo inútil, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. Vai colher testemunho de quem não tem? Vai colher testemunho da coisa ruim? Vamos vigiar, vamos orar. Se é o Senhor, seguiu.
Então, para que ficar se amarrando, se fazendo de preguiçoso? Não podemos. Somos escolhidos do Senhor. Eu não posso bater aqui, porque senão o microfone, né, vai bater junto. Eu não preciso bater aqui, eu preciso só bater aqui. Então, o que acontece? Corre em suas veias o DNA do Senhor. Vamos lá, povo. Vamos lá, povo do Senhor. Vamos, porque Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer vencer. Agora eu posso falar a palavra-chave. A palavra-chave. Já estamos indo já para o final. Vamos indo para o final mesmo. Né? Vamos lá. É muito forte, gente. A gente tem que aprender a agradar a Hashem. A gente pensa, muitas das vezes, oh, que bom. Não. Ainda falta. Ainda falta muita coisa. Muita coisa para a gente se achegar. Palavras, Devarim 1. Tá? Devarim 1. Versículo 22, ele diz assim: se você não quiser abrir, não tem problema não. Eu já estou por aqui. Vocês se aproximaram de mim, cada um, e disseram: vamos enviar homens à nossa frente para explorar a terra por nós e nos trazer uma palavra sobre a rota a ser usada para subirmos até lá e nos revelar como são as cidades que encontramos. Isso aqui é Moshe falando para o povo, tá? Fazendo relembrar. A ideia pareceu-me boa, então peguei 12 de seus homens, um de cada tribo, e eles partiram, subiram as colinas, chegaram ao vale de Escol, obrigado, e fizeram o reconhecimento. Tomaram alguns produtos da terra e os trouxeram até nós. Eles também nos trouxeram uma palavra: a terra que Adonai, nosso Deus, nos dá é boa. Ponto final. Então siga a frente. Mas não. Aí vem as outras palavras. No entanto, vocês não subiram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai, nosso Deus. Houve rebelião? Houve murmuração? Houve. A gente não falou isso aqui no começo? E em suas tendas vocês reclamaram pelo fato de Adonai nos odiar. Ele nos tirou da terra do Egito apenas para nos entregarmos ao Emori, para sermos destruídos. Que tipo de lugar é esse para onde nos dirigirmos? Nossos irmãos fizeram com que a nossa coragem se extinguisse quando nos disseram: o povo é maior e mais alto que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu, e por fim vimos ali os Anakim. Para que, gente? Para que colocar mais para baixo aquele povo que já estava lutando ali há tempos? Era só obedecer ao Senhor. Muitas das vezes a gente deixa passar a oportunidade, a gente não obedece ao Senhor, e o que acontece? Para baixo vai, a coisa não vai, a coisa não se acerta. E Moisés fez questão de lembrar aquela situação, porque aquela situação marcou. A terra já estava prometida. Só bastava o quê? Obedecer. Entrar, obedecer. Para que se esperar? Para que duvidar? Tem que seguir em frente, tem que conquistar. Eu não vou ficar só falando aqui sobre isso não, porque esse é o nosso dia a dia. Vai haver sempre as palavras, vai haver sempre as palavras para te levantar, mas também vai haver palavras, por isso que eu falo, por isso que a gente comentou, que infelizmente muitos também gostam de te botar para baixo. Muitas das vezes, gente, senhor, não é nem conquistar, era só tomar posse, porque Deus já havia dado para eles. Não era conquistar, era tomar posse, mesmo que tivesse que lutar, mas era só tomar posse. Não era conquistar nada, porque o Senhor já estava abrindo as portas. Está vendo? Não era conquistar. Conquiste. Tomar posse. Tomar posse. Tome posse. Perdão. Tome posse.
né? O Rabino Mateus Dandona, essa semana, ele estava comentando que restaurar não é inventar uma nova fé, é retornar os fundamentos que foram abandonados. Talvez você deixou alguma coisa passar. Nós temos que vigiar, nós temos que prestar atenção e começar tudo de novo, se acertando, se renovando, buscando ao Senhor. Lá em Mateus 24, se eu não me engano, a gente já até leu Mateus 24. Essa penúltima palavra que iremos ler, tá, gente? Estou trazendo um pouquinho mais de ânimo. Vamos lá. Perdão. Antes de abrir Mateus 24, parem aí. Abra lá em Hebreus 4:11. Hebreus 4:11. Antes de Hebreus 4:11. Rapidamente, vamos lá. Hebreus 4:11. É rápido. Que aí depois a gente já entra logo, né? 11. Hebreus 4:11. 4:11 diz assim: portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Né? Nós já estávamos comentando sobre isso. Talvez alguma coisa nós deixamos para trás. Então, é retornar aos fundamentos que foram abandonados. Eu lembro que para a gente poder guardar o Shabat, no começo, estou falando eu e minha família, sempre tinha alguma coisa que impedia. Hoje mesmo, pela manhã, eu passei a mensagem para hoje, estamos se preparando, estou levando meu filho e mais um amigo. Mas sempre o horário ali apertado. Mas mesmo assim, vamos, porque é bênção para nós. Agora sim, pode abrir lá em Mateus 24:14. Vamos lá. Mateus 24:14. Vamos para podermos fechar. Mateus 24:14 diz assim: e estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os ruins. Então virá o fim. Aleluia. Vamos lá. Deuteronômio 28. Agora sim eu falo a palavra mágica. É a última palavra aqui. É o último versículo que iremos ler. Palavra-chave. A palavra-chave. Não tem mais. Anotou aí, Deuteronômio 28, de 9 a 10? Vamos lá. Versículo 9. Adonai os estabelecerá como um povo separado para si, como ele jurou a vocês, se guardarem as mitzvot de Adonai. Tem uma condição. Quero ser feliz. Guarde as mitzvot. Guarde. Mas é guardar dentro do seu coração. Viva. Se guardar as mitzvot de Adonai, seu Deus, e seguir os caminhos dele, então todos os povos da terra verão o nome de Adonai e sua presença estão com vocês, para que eles o temam. Amém? Cada um tem sua batalha. Vai vencer. Coloque para frente seu. Levante sua cabeça. Levante, não desanima não. Mas por que você está falando isso, Senhor? Não sei. Certo? Talvez você estivesse se colocando para baixo, cabisbaixo, sem ânimo. Então o Senhor usou essa palavra para te levantar, meu irmão. Porque Ele quer ver você, forte. Ele quer te levantar. Eu posso pedir perdão aos senhores? Mas por que eu estou pedindo perdão aos senhores?
É porque eu vou ler e vocês vão só escutar. Eu vou ler, não precisa abrir. Lá em Revelação 21, tá, porque eu não podia deixar isso passar. 21, 7, só anote. Só anote. Não pediu para abrir, hein? Só anote. Revelação 21, 7, 8 diz assim: o vencedor receberá todas essas coisas, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinogênas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Eu poderia deixar isso passar, mas não sou eu. Mas não sou eu. É o Senhor que quer falar. É o Senhor que quer falar. Meus irmãos, que a gente possa seguir fielmente ao nosso mestre, guardando a Torá. Você tem essa oportunidade, aqui no Bexiga, Rio de Janeiro, Brasil. Então se coloque à disposição de Hashem, do Senhor, porque Ele quer te ver bem, Ele quer te dar vida, e vida em abundância. A gente já falou isso no começo do nosso estudo. Que a gente possa ser, só lembrando e finalizando, como Josué e Caleb. Se você acompanhou a história, você vai ver que Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida e seguiram a terra. E você? Você quer ser igual àqueles que ficaram para trás? Aqueles que ficaram lá para trás? A irmã de Moisés já morreu, irmão também, outros também, filhos dos príncipes também já tinham morrido. Mas Josué e Caleb, eles levaram consigo aquela confiança, levaram consigo as devarim, as palavras. Então leve você também essas palavras consigo. Por isso que eu digo sempre: restauração já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Hashem. Yemareke Adonai Vismerecha Yehi Adonai Palecha Vigomeka Isa Adonai Palavelecha Viyasem Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixem Yeshua Mashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado, Shalom. Lehi Traor. Até a próxima.